Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Dando continuidade à nossa aula de microbiologia, hoje nós vamos começar iniciando com o assunto antibiótico terapia, tá? Então, um pouquinho da história do antibiótico, os tipos de antibiótico, vamos lá? Então, os antibióticos, né, vocês podem encontrar também a sigla ATB, eles são responsáveis por eliminar, matar os micro-organismos mono ou pluricelulares que causam patologias para o ser humano, tá? Então, eles interagem com esses micro-organismos de duas maneiras. Então, ou ele irá matar, acabar com o micro-organismo, né? Ou ele irá inibir a ação do micro-organismo de se proliferar, né? Quando ele inibe essa ação de proliferação, o que, que acontece? Ele dá uma chance para o sistema imunológico ter uma resposta, mandar uma resposta de reação para combater a bactéria, tá? Para combater a doença. E esse tratamento com antibiótico chama-se antibiótico-terapia, terapia com antibióticos, tá? Apesar de ser conhecido, né, como uma medicação que vai eliminar os micro-organismos, acabar com a bactéria, ele tem uma outra ação também, tá? Pode ser utilizado para outros cuidados. Então, os antibióticos existem dois tipos, tá? Os antibióticos bactericidas e os antibióticos bacteriostáticos. Qual que é a diferença entre um e outro? O bactericida, lembra que eu comentei com vocês? Tudo que tem sida significa morte, né? Inseticida, morte de inseto. Fungicida, morte do fungo. Lembram disso? Então, nessa situação do antibiótico bactericida, o que, que ele vai fazer? Ele vai matar o antibiótico, vai destruir vai matar a bactéria, vai destruir a célula da bactéria, tá? E quando a sua ação elimina, né, a célula da bactéria, automaticamente ela elimina a própria bactéria, tá? Diferentemente do antibiótico bacteriostático, qual que é a ação principal? O bacteriostático, ele vai impedir a proliferação da bactéria, né? Então, quando a bactéria atinge um ser humano, né, atinge o ser vivo, o que vai acontecer? Ela vai encontrar um meio para ela sobreviver e vai começar a se multiplicar, lembram disso? Então, essa ação bacteriostática vai impedir que a bactéria se multiplique, né? E impedindo essa situação, o que, que vai acontecer? Vai dar uma oportunidade, tá? Para o próprio organismo, né? Reagindo por meio dos anticorpos, né? Do sistema imunológico, começar a combater. Então, o organismo fica muito complicado quando o organismo vai tentar combater e as bactérias continuam se proliferando. Quando cessa essa proliferação, né? Acaba essa multiplicação, o organismo ganha uma nova chance para poder combater, tá? Então, essa é a ação bacteriostática. Ela age pela inibição da proliferação, ou seja, da multiplicação da bactéria. E qual que é o histórico do antibiótico, né? Como que surgiu o antibiótico? Como é que foi essa descoberta? Então, as primeiras substâncias encontradas, tá, foram produzidas por fungos e pelas próprias bactérias. Essas substâncias foram sintetizadas em laboratórios, né? Ou seja, potencializando a ação dessa substância, modificando, né, a substância. Para quê? Para adaptar, né? Para ela poder combater essas outras bactérias que causam as infecções. Então, quando elas são sintetizadas em laboratórios, ou elas vão fornecer uma ação que vai inibir a proliferação da bactéria, né? Combatendo a ação, ou ela vai fornecer uma ação para eliminar, tá? A bactéria. Essas duas situações. E essas descobertas, né, e modificações realizadas em laboratório para combater as bactérias, elas foram cada vez mais evoluindo, né, os cientistas começaram a elaborar
outros tipos de substâncias. Qual que é a orientação? Essas substâncias, né, de acordo com a evolução, foi sendo modificada, foi sendo melhorada, né, apresentam reações adversas também, só que elas não podem ser utilizadas sem discriminação, sem critério, tá? Porque pode ser prejudicial à saúde. Então, toda vez que é necessário o uso de antibiótico, tá? Não deve ser utilizado por uma pessoa leiga, tá? Por isso que hoje em dia existe uma prescrição, aquela prescrição de 2 vias, né? Que precisa ser prescrito pelo médico, não pode mais ir na farmácia comprar um antibiótico e usar sem discriminação, por quê? O que vai acontecer? Esse uso indiscriminado vai causar qualquer malefício à saúde, tá? Como, por exemplo, resistência bacteriana. Quando o paciente faz uso de muito antibiótico, a bactéria cria uma resistência. Aí fica mais complicado para fazer o tratamento, fica mais difícil de encontrar um antibiótico que se adeque, né? Que realmente elimine a bactéria que está causando a doença. Né? Além de outros efeitos, vai deprimir o sistema imunológico, causar problemas gastrointestinais, tá? Então, por isso que não pode ter um uso indiscriminado. Causa problema também nos ossos, principalmente na dentição, tá? O primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina, já ouviram falar? Né? Muito conhecida a penicilina, é uma droga muito antiga e foi descoberta por acaso, tá? Por Alexander Fleming. Depois, quem quiser saber um pouquinho sobre ele, tá? O que aconteceu? Ele começou a observar que algumas bactérias não se proliferaram, né? Quando entraram em contato com algum tipo de fungo. Então, o próprio fungo acabou combatendo essa ação. Então, ele começou a observar, tá? Chamou a atenção dele. Aí, ele começou a relacionar, né? Esse contato e começou, então, o início da antibiótico-terapia, o primeiro antibiótico que foi a penicilina, tá? Que é a base de substâncias, fungos ou outras bactérias, que impedem a ação, a proliferação das bactérias que causam doenças. E isso foi uma revolução na história, porque haviam doenças que eram letais, né? Como, por exemplo, a tuberculose, a meningite bacteriana, sífilis, gangrena. Então, essas doenças que não tinha jeito, que o paciente acabava morrendo, não tinha um tratamento, né? A partir dessa descoberta da penicilina, houve um tratamento para essas doenças, que esse tratamento revolucionou aí a história da saúde, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a farmacologia, a história farmacológica do antibiótico, né? Então, o antibiótico, ele tem 3 formas diferentes de acabar com a bactéria, de combater a bactéria que causa patologias. Uma da primeira ação que pode acontecer é o antibiótico que muda a estrutura celular da bactéria. Então, ele mexe na estrutura, tá? A bactéria fica permeável. Então, começa a entrar líquido através da parede celular da bactéria e a bactéria se rompe. Consequentemente, vai acabar com a ação da bactéria, vai acabar com a bactéria, tá? Exemplo de medicação que faz isso, a vancomicina, a penicilina, tá? São as medicações mais usuais. Outra ação também que o antibiótico pode ocasionar é interferir na produção de proteína. Então, a proteína, ela é essencial, tá? Para a fabricação de novas bactérias. Então, quando as bactérias estão prestes a morrer, que precisam se multiplicar, ser fabricadas novas bactérias, a proteína é fundamental para que isso ocorra. Então, alguns antibióticos são responsáveis por destruir a proteína que a bactéria utiliza para poder construir partes importantes celular durante a criação de uma nova bactéria para substituir aquela bactéria velha, tá? Que está prestes a morrer. Alguns exemplos de medicações, né, de nome de medicações que fazem essa interferência na proteína são os tetraciclinas,
e aminoglicosídeos, tá? São dois nomes de antibióticos que têm essa ação. E uma outra ação também que pode acontecer é uma ação do antibiótico interferir no DNA da bactéria. Então, ele vai impedir a produção de novos cromossomos que vão dar a origem genética para a célula da bactéria, tá? Então, ele já modifica o DNA. Um exemplo utilizado, né, muito comum, é a ciprofloxacina, por exemplo, tá? Que é muito usual aí. Vocês vão ouvir bastante falar, principalmente quando o paciente tem infecções urinárias, tá? Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida estarei à disposição, vão falando comigo, tá? Vou falar um pouquinho sobre os fungos agora, tá? A origem dos fungos. Nós comentamos que alguns antibióticos, né, são de origem a partir de um fungo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os fungos, tá? Até uma certa época, os fungos eram considerados de um reino vegetal, de origem vegetal. Lembra no comecinho das aulas que eu falei que tem os reinos, né? Reino diferente, reino Monera, reino Fungi, né? Então, até mais ou menos 1969, os fungos eram classificados como reino vegetais. Na realidade, né, muitas pessoas ainda consomem o fungo como vegetal, exemplo dos cogumelos, né? Shiitake, shimeji, o cogumelo branco, champignon, né? Cogumelo parris. Então, algumas pessoas ainda consomem, né? Eu, por exemplo, amo. Então, não deixa de ser um vegetal, mas lembrando que esses cogumelos são fungos, tá, pessoal? Logicamente que não vão causar malefício à saúde, né? Pela forma que eles são produzidos, que eles são cultivados, tá? Que eles são armazenados, isso vai influenciar se vai ter algum problema que possa causar à saúde do ser humano ou não, tá? Então, se tiver fiscalização, tiver dentro das normas, né, da vigilância sanitária, não tem problema o consumo desses cogumelos aí. E a partir de 1969, já começaram a observar algumas diferenças entre os cogumelos, né? Entre os fungos, na realidade, dos vegetais. Quais são essas diferenças? Começaram a observar que os fungos tinham características próprias, tá? Então, por exemplo, eles não sintetizavam a clorofila, diferentemente dos vegetais e das plantas que sintetizam, tá? Então, já foi uma diferença que eles começaram a descobrir aí. A clorofila, vocês vão encontrar bastante a presença dela em vegetais verde escuro, tá? Couve, na alface, tá? Agrião, rúcula, espinafre. Plantas em geral, né? E vegetais de cor verde. Faz essa sintetização da clorofila. Outra diferença que foi notada é que os fungos não apresentam celulose no interior da sua célula, tá? Os únicos que se diferenciam e têm essa celulose são alguns fungos aquáticos. E eles não armazenam o amido como uma substância de reserva, diferentemente dos vegetais que armazenam. E por conta dessas particularidades, dessas diferenças entre os vegetais, eles foram classificados como um reino à parte, o reino Fungi. E qual a estrutura dos fungos, né? Os fungos são seres eucarióticos que apresentam um só núcleo, tá? E ele tem diferentes formas de se apresentar. Como, por exemplo, o cogumelo, que eu comentei com vocês, diferentes formas de fungos que são vistas microscopicamente, tá? Exemplo, o bolor é uma forma de fungo. A levedura, aonde que tem bolor aí? No queijo, por exemplo, né? O queijo gorgonzola, né? Utiliza-se o bolor para poder armazenar, para poder conservar esse queijo, né? Então, o queijo gorgonzola, por exemplo, se vocês forem perceber, ele é
é todo cheio de fungo, tá? E o fungo que vai dar o efeito de conservação desse queijo. Vinhos também, aonde que nós encontramos levedura, por exemplo, né? Na cerveja, né? Tem levedura. E alguns tipos também de fungos que vão causar patologias nos seres humanos, tá? Então, um dos exemplos que pode acontecer, a micose, tá? Por exemplo, é causada como um fungo, por um fungo, tá? Existem algumas características de ambientes que os fungos preferem, tá? Então, ambientes úmidos, por exemplo, tá? É uma preferência do fungo. Percebam que os locais, normalmente, em que eles estão localizados, são locais úmidos, tá? Devido a algum tipo de umidade. E no corpo também, principalmente quando tem alguma doença tópica, né? Na pele, aonde que está localizado? Em regiões que são mais quentes e úmidas. Virilha, axila, né? Essa região aqui embaixo do mamilo, principalmente nas mulheres, tá? Nas dobrinhas, vamos pensar lá nos bebês, né? Que às vezes acontecem algumas doenças por fungos, algumas lesões na pele, porque o bebezinho ele apresenta várias dobrinhas na pele, né? Da gordurinha normal, tecido adiposo do bebê. Então, se não for muito bem seco, né, e limpo, acumula a umidade ali e facilita, né, a proliferação desses micro-organismos, como causando doenças, né, por fungos. Então, acaba dando algum tipo de lesãozinha, algum tipo de patologia. As infecções fúngicas, por exemplo, né, são muito fáceis de acontecer. Porque os fungos apresentam uma forma de vida muito simples, então eles se adaptam, né, a uma vida de uma forma simples. Então fica mais fácil para se instalar e causar algum tipo de doença. Com relação às diferenças entre os fungos, tá? Existem os fungos que são extremamente prejudiciais à saúde do ser humano, tá? Como os fungos que estão presentes em cadáveres de animais, de seres humanos, que se encontram, né, parasitam nos vegetais que estão mortos, tá? Que transitam nos animais que estão em decomposição. Então, esses fungos são imensamente prejudiciais à saúde do ser humano, podendo causar intoxicação e até a morte, tá? Infecções graves aí que podem levar à morte. E existem aquela classe também dos fungos, né? Que são utilizados para o benefício do ser humano. Então, utilizados como forma de alimento, né? Esse que eu comentei com vocês, queijos, vinhos, o próprio cogumelo, né? Que eu comentei, shiitake, shimeji, parris, o champignon, né? Então, esses não são prejudiciais à saúde. E aqueles também que são extraídos as fórmulas das medicações, como por exemplo da penicilina, né? Que é uma medicação, um antibiótico, que a base dele é de origem fúngica. Olha só que legal. Um tipo de fungo que é muito importante é aquele que se apresenta em forma de mofo. E essas células estão presentes em quase todos os lugares, tá? Microscopicamente dá para observar essas microcélulas aí presentes no ar, flutuando no ar. E como que ocorre essa reprodução, essa proliferação? Eles preferem os locais úmidos e escuros para poder se proliferar, né? Então, aonde que a gente pode notar a maior presença de fungo em forma de mofo? Paredes, gavetas, armários, nos pães, por exemplo, frutas, vegetais, tá? Eles vão preferir esses locais úmidos e escuros para poder se reproduzir. Vão tentar encontrar uma forma que eles consigam sobreviver, tá? E no ser humano, aqueles que causam doença, por exemplo, né, uma doença fúngica muito comum que ocorre, que dá a manifestação de um corrimento vaginal, né? Então a vagina é um lugar perfeito para dar qualquer tipo de patologia fúngica, né? Lá é úmido, lá é quente e lá é escuro, né? Dentro do canal da vagina. Então por isso que normalmente as mulheres têm infecções fúngicas mais frequentes, né? Do que os homens até, porque é um local de muita facilidade. E por exemplo, o fato da mulher
utilizar bastante roupa fechada, né? Calça apertada, calça jeans, calça escura durante o dia, né? Propicia um local úmido, porque a pessoa vai acabar suando, né? Quente, que é o que eles precisam, escuro e vai acabar facilitando a instalação dessa doença fúngica, tá? Cavidade oral também é muito comum acontecer, tá? Que é um ambiente que está úmido, né? Que fica muito fácil para o fungo se instalar. E uma das patologias também muito conhecida, né, causada por esses microfungos, são a micose, tá? Então, essas doenças fúngicas, como a micose, e em que tipo de região que é mais usual, que é mais frequente? Região quente e úmida, como o Brasil, né? E principalmente é encontrado em regiões litorâneas, em praias, tá? Lugar que tem areia, lugar que facilita o contato do corpo do ser humano, né? Com o ambiente. Então, qual local que a pessoa fica com o corpo mais exposto normalmente? Descalça, de biquíni, sunga, short, sem camisa? Na praia, né? Então, é um lugar muito mais comum de acontecer essas patologias do que nas regiões urbanas. E o problema é que, na maior parte das vezes, encontra-se uma dificuldade muito grande em tratar essa doença, né? Porque ela tem uma forma de vida daninha, tá? Como se fosse uma praga. E o tratamento é super chato, super complicado. Não é uma coisa que vai aliviar instantaneamente, é um processo demorado. Existem muitas medicações que estão sendo elaboradas, testadas, para poder livrar o ser humano dessa forma de vida, né? Desse fungo oportunista, que ele se aproveita da região, se aproveita da exposição do corpo, né? Para poder fazer a sua instalação, tá? E é bem chatinho o tratamento. Então, normalmente, essas doenças fúngicas, vocês vão começar a observar que o tratamento é local, tá? Normalmente à base de cremes, loções, pomadas, e também a ingestão oral de antifúngicos, tá? Que normalmente são utilizados no caso de micoses, tá? Essas doenças que eu falei, vaginais, que são causadas por fungos, orais, e não apresentam efeitos muito agradáveis. Então, por exemplo, ocorrem manchas na pele, muito prurido, né, que é coceira, se torna incômodo, desagradável, né? Constrangedor, porque aparece, né? Às vezes acontece na face, pescoço, braços, locais que estão mais em contato também no dia a dia, né? Que as pessoas vão acabar observando, vão acabar reparando, né? E é super chatinho o tratamento. E aonde que pode ser encontrado esses fungos, por exemplo, né, que são causadores de doenças? No solo, na água, nos vegetais, nos animais, nos seres humanos, né? Ah, pode passar de um ser humano para o outro? Sim, pode passar de um ser humano para o outro, né? Através de relação sexual, contato, né? Beijo, compartilhar talheres, por exemplo, copos, tá? Toalhas, lençol, dependendo da doença, fica muito fácil o contágio. E uma coisa também que é muito interessante é a ação do vento, tá? O vento ele tem um papel fundamental, principalmente para espalhar esses fungos, tá? Então ele que vai transportar esses fungos de um lugar para o outro, né? Durante a reprodução, então ele começa a espalhar o fungo, tá? Porque como, né, que se encontra em tantos lugares assim diferentes? O lugar que venta mais normalmente, né? Que tem essas características que eu comentei, úmido e quente, né? Como o Brasil, então acaba influenciando muito mais na propagação das doenças fúngicas, né? Devido a esses fatores que colaboram, né? Que facilitam a instalação fúngica, facilitam, dão oportunidade para eles se instalarem, se proliferarem, né? Então tudo isso acontece.
Não quer dizer que só no Brasil tem, tá, pessoal? É que o Brasil favorece devido ao clima, mas existem em outros países também, com certeza, tá? Então, assim, como orientação, né, como forma de prevenção, sempre orientem os pacientes que a melhor forma de higienização de alimentos, né? Descartar alimentos que não têm uma aparência muito boa, né? Um caso de móveis, guarda-roupa, gavetas, armários, estarem sempre desinfetados, higienizados. O sol também tem um fator importante que vai deixar os locais seco, tá? Isso é importante porque daí vai eliminar, vai evitar essa proliferação, essa instalação dos fungos, né? Agora, se o ambiente estiver sempre úmido, outro componente também nas cidades litorâneas, né? Podem perceber que o ambiente físico, casa, apartamento, comércio, é úmido, né? Os armários ficam com muita umidade, guarda-roupa. Então é muito mais fácil, vocês vão notar aquele cheirinho de bolor, aquela presença do fungo, né? É muito mais comum. E hoje em dia existem substâncias que podem ser utilizadas para diminuir, para prevenir a presença, né, do fungo, do bolor. Então vocês podem estar orientando aí os pacientes também quando vocês forem atender. Pessoal, por hoje nós ficamos por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho em parasitologia, falar um pouquinho sobre os parasitas. Muito obrigado pela aula de hoje. Gratidão. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.